Boa noite a todos, amados. Estamos aqui em mais um programa Abre Aspas, para compartilhar com vocês daquilo que Deus fez nessa noite, através da pregação do pastor Renato, onde ele ministrou sobre mente renovada. Está conosco nessa noite a pastora Eunice, que é professora da Escola Bíblica Dominical, bacharel em teologia, e também ela é coordenadora do grupo de casais. Está conosco também o seu esposo, Vanildo Isabel, que também é professor da Escola Bíblica Dominical, também é coordenador, juntamente com ela, do Ministério de Casais e bacharel em teologia. E o pastor Renato começou a compartilhar com toda a igreja a respeito das pessoas que são decepcionadas com os irmãos evangélicos, ou podemos dizer crentes, né? E essas pessoas, e ele tinha um pensamento, o seguinte, de que essa decepção das pessoas era por causa da preguiça, por não gostar muito de trabalhar, mas ele entendeu que existe um outro lado dessa história, que na realidade é uma intolerância religiosa. E com a renovação de mente, nós precisamos entender que a nossa mente precisa ser mudada, e como cristãos, nós precisamos aprender a conviver com as outras pessoas, não é mesmo? Bem, pastor Everton, muito importante essa colocação que o pastor Renato fez nessa noite, porque nos leva, assim como essa carta aos Romanos, nos leva a uma reflexão muito importante da nossa participação no meio social em que nós convivemos. Haja vista o que tem ocorrido ao longo das atividades, onde existe um certo preconceito em se admitir as pessoas evangélicas em algumas empresas, dentro do nosso próprio território, ou seja, dentro da nossa própria região. E isso é muito ruim para nós, né? Enquanto evangélicos, enquanto crentes, porque a demonstração que precisamos de fazer é outra, e não a que está sendo preconceituosamente colocada, e que é real. O pastor Everton falou que o pastor Renato ficou surpreso, porque ele tinha um entendimento de que as empresas, os empresários não querem contratar evangélico. Ele imaginava que é porque a pessoa não trabalhava, não tinha compromisso com o horário, compromisso com as metas, com as responsabilidades e com a empresa. Mas a surpresa maior é que os crentes têm dificuldade de se relacionar, quase uma intolerância religiosa. Os evangélicos têm dificuldade de se relacionar com pessoas de outras religiões, de outra fé, e principalmente com pessoas que não têm religião nenhuma, não vão à igreja nenhuma. E todos perdem, todos. Verdade. E às vezes nem só com outras religiões, mas da própria religião. Às vezes não conversam, não cumprimentam, porque é de outra denominação, pertence a outras igrejas, e por isso às vezes nem cumprimenta com a paz do Senhor, vamos dizer assim. Mas por quê? Por causa dessa intolerância, porque a pessoa acha que ela é a única certa, está salva e ponto final. Então não tem um escape de interagir, de conversar, e na realidade isso abre precedentes para a pessoa não querer a Cristo por causa da atitude dessa pessoa. Não dá testemunho, não é isso, pastor? É a falta de testemunho. Pastor, o senhor comentou isso, muito importante, porque a gente vê ao longo da história, né, da história bíblica, da história do povo de Deus, especificamente o povo judeu, né, que um dos principais erros que eles cometeram ao longo da sua trajetória foi exatamente a intolerância de não permitir que não judeus ou que não descendentes da tribo de Abraão participassem com eles na religião judaica. E daí nós sabemos muito bem o que foi que aconteceu ao longo da história, né? E hoje, no atual momento que nós vivemos no nosso país e no mundo inteiro, por que não dizer, né? Onde nós deveremos superar todas as diferenças, todos os preconceitos, os evangélicos, os crentes, que deveriam realmente atuar como a luz do mundo e como sal, para que houvesse equilíbrio, para que haja equilíbrio, né, entre as pessoas, entre os relacionamentos, é que estão sendo
discriminado exatamente pelas atitudes. Essas atitudes que, na verdade, dão essa impressão de superioridade, de muita santidade, quando, na verdade, Jesus foi um homem que se relacionou com todos os níveis de pessoas, inclusive com publicanos, que na época, pecadores, que na época eram todos renegados pela classe elitizada do judaísmo, né? E o interessante é que nós precisamos aprender a amar e respeitar essas pessoas conforme a sua crença. Por quê? Porque nós precisamos entender que não é a crença dele que vai impedir o meu relacionamento. Não é porque ele crê em alguma coisa que eu não creio, eu não posso ser amigo dele, não é verdade? Então eu preciso amar e respeitar essa pessoa, como um homem, como uma mulher, como alguém que tem um potencial, pode ser meu amigo, mas que não professa a mesma crença que eu. Mas eu preciso saber conviver com essa pessoa e saber viver com as diferenças que existem entre as pessoas, principalmente no trabalho, na escola, ou até mesmo dentro das igrejas. Os evangélicos, nós temos que saber que no ambiente que nós estamos, nós temos que fazer a diferença. Quando o pastor falou, quando o apóstolo Paulo também, na carta, de mente renovada, da gente fazer diferença, porque quando as pessoas virem em nós algo especial e diferente, elas vão querer o que nós temos. Mas se eu coloco barreira, se eu não relaciono, eu nunca vou ter a oportunidade de tê-la comigo, na mesma fé, no mesmo templo, na mesma denominação. Então eu excluo essas pessoas, eu afasto essas pessoas, e eu afasto essas pessoas até de Jesus. Porque se fala assim, que eu tenho Jesus e tem esse comportamento, com certeza elas não vão querer o Jesus que eu tenho. Com certeza. Não é verdade? Por causa desse comportamento. Por causa desse comportamento, por causa dessa intolerância minha e de achar que eu sou melhor do que os outros. Trabalhei em vários locais, com várias pessoas de várias crenças. Ué, não vai alterar. Pode chegar lá com a camisa escrita, o que ela está defendendo, mas lá é meu trabalho. Eu tenho que produzir, eu tenho que ter respeito com minha empresa, com meu chefe, com a empresa que me contratou. E eu tenho que fazer diferença. E as pessoas vão ver essa diferença em nós. Na realidade, nós precisamos aprender a usar a misericórdia, porque um dia nós já fomos como eles. Exatamente. Cegos, perdidos no meio do caminho, mas um dia Cristo nos encontrou. É verdade? É verdade. Inclusive, quando o senhor fala isso, o escritor, né, dessa carta aos Hebreus, aos Romanos, desculpa, né, que é Paulo, ele também foi um intolerante em um determinado período, mas a misericórdia do amor de Cristo encontrou e fez com que os cristãos que estavam pregando a palavra de Deus o aceitassem no seu meio. Não fosse isso, tivesse acontecido, com certeza os romanos não teriam recebido essa carta escrita dessa forma. Verdade. Então nós estamos seguindo o ensinamento cristão, mas não estamos tendo atitudes cristãs. Então é necessário que a gente renove a nossa mente, a gente renove a nossa forma de conduzir a nossa vida diante dos outros, porque nós precisamos de fazer com que eles entendam que o caminho que nós seguimos é o melhor caminho, e nós não somos superiores a ninguém, porque senão nós vamos voltar a cometer o erro mais grave que os judeus cometeram, de terem tido as bênçãos de ser escolhidos, mas não tiveram a sabedoria para preservar essa escolha, porque a superioridade que eles achavam que tinham sobre os demais não permitiu que eles se relacionassem e que os outros se relacionassem com eles e aprendessem tudo aquilo que Moisés deixou ao longo da sua história para todo mundo. Verdade. E nós vemos esse exemplo na vida de Pedro. Pedro era judeu, mas não vivia como judeu. E queria impor sobre as pessoas que se convertiam algo que ele não vivia. E às vezes as pessoas querem colocar um jugo sobre as pessoas. E Paulo chama a atenção do Pedro, dizendo: por que isto?
E às vezes as pessoas nessa intolerância quer que as pessoas vivam algo que elas próprias mesmo não vivem. Então nós precisamos entender que o propósito da renovação da mente é que nós precisamos aprender a amar as pessoas e a respeitar as pessoas como elas são. Por quê? Porque Cristo, Ele não vai entrar na vida da pessoa por imposição ou por força, é o que nós temos aprendido, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, pelo nosso testemunho. Então nós precisamos entender isso e entendermos que essas diferenças, elas vão fazer parte da nossa vida. E o pastor explicou algo também a respeito das denominações. Há uma divergência entre as denominações, irmãos que não cumprimentam o outro porque não é da mesma denominação. Só ele que é salvo? Só ele tem uma concepção de salvação que só a denominação dele é certa. Só ele que é certo? Só ele é certo, só a denominação é que salva. E é incapaz de cumprimentar o outro com a paz. E pastor Everton, como o senhor disse, essa expressão de intolerância, ela é uma coisa que contamina. Ela contamina. E contamina a ponto de que outros que vejam esses comportamentos passam também a terem as mesmas atitudes. Verdade. E a coisa chega no nível de intolerância, como nós vemos hoje, no mundo inteiro, né? Por que que muitas pessoas não conseguem, quantos grupos tribais que nós temos aí ao longo da história, que não conseguem conviver com outros, simplesmente porque não reconhecem que aquilo que eles acreditam, aquilo que eles creem, seja realmente a coisa certa. E nós não podemos ser assim. Nós somos o sal, nós somos a luz. E jamais uma duna de sal, uma montanha de sal, não tem nenhum valor se ela não for distribuída ao longo da sociedade para que possa então equilibrar tudo aquilo que é consumido. Uma luz jamais vai iluminar se não tiver trevas, se não tiver escuridão, onde ela possa chegar e apagar a escuridão, né? Então, nós precisamos de aproveitar isso, aproveitar este momento. Essa reflexão do pastor foi muito efetiva, foi muito importante para que a gente possa mudar o nosso ponto de vista, a nossa maneira de conduzir a nossa fé e conduzir a nossa vida. Eu gosto muito de falar que Jesus, ele não gostava do pecado, mas amava o pecador. E ele, para ter uma vida transformada, olhando o exemplo de Jesus. E Jesus encontrou muitos seguidores. E nós possamos ser também, amar o pecador, o dom da misericórdia. Às vezes as pessoas acham que misericórdia é só Deus que tem. Não, nós precisamos de essa misericórdia com as pessoas, igual o pastor falou aí, que antes, quando nós éramos trevas, e alguém usou de misericórdia, orou por nós, teve paciência conosco, falou conosco, e hoje nós estamos na presença de Deus. E que nós possamos ter mente renovada para sermos melhores. Quando eu dou espaço para me relacionar da empresa, das outras denominações, com outras pessoas, eu me sinto melhor. Se eu me sinto melhor, eu também faço as pessoas melhor. Então, assim, a boca fala o que o coração está cheio. Se o meu coração tem amor, eu vou dar amor. Então, que nós possamos ter a mente renovada, sim, para a glória de Deus. E essa mente renovada fala desse entendimento da palavra. Porque hoje nós vemos essas brigas entre denominações. A minha denominação é a certa. Não, é a minha, é a sua. Mas nós precisamos entender uma coisa: Jesus não fundou denominações, Ele fundou a igreja. Então, e vem buscar a igreja. E vem buscar a igreja, Ele não vem buscar placa de igreja. E eu ouvi uma frase há muito tempo que disse: se placa de igreja fosse muito importante, ela ficaria no altar e não ficaria lá fora tomando sol e chuva. Né? É verdade. Então, não defenda a denominação, defenda o reino de Deus. Porque não é a denominação que salva, mas Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, nós temos a mente renovada em amar as pessoas, em suportar as pessoas, em respeitar, e com a nossa maneira de ser educado, generoso, amoroso e compreensivo, nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus, por causa da nossa atitude
e do nosso testemunho. Não poder perder de vista que Jesus está voltando. E quantas pessoas podem ser resgatadas por causa de mim? Ou que não serão por causa do meu testemunho, da minha mente embotada, dura, que não abre o coração e não faz diferença no reino de Deus. Então, Jesus está voltando, está na hora de eu pensar que eu posso fazer algo para o reino de Deus. Exatamente. E essa igreja, né, que todos nós cristãos falamos que Jesus vem para resgatar a igreja, né, ela é formada por todos aqueles que creem e obedecem a um só Deus. Não são as placas, não são as denominações que serão salvos, são os cristãos, são os mesmos que estão dentro dessas denominações. E eles não serão julgados pelas placas, pela denominação para a qual ele pertence, mas pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelo amor. Pelo que ele amor. Despreende, Porque né? Jesus disse o quê? Nisso seremos conhecidos como seus discípulos, se tiver amor. Você falou bem, Vanildo. No dia do juízo, a gente vai ficar até surpresa, né? Tantos que estão indo e eu fiquei. E eu fiquei por quê? Porque eu não tive amor. Verdade. Então vamos renovar a nossa mente, vamos renovar o nosso entendimento. Isso é verdade. Para experimentarmos essa boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida abençoada e feliz. E que as outras pessoas que estão ao nosso redor, no nosso convívio, também possam alcançar essa vida através da paciência, da tolerância, do amor, do zelo e da compaixão. Se tivermos essas características na nossa vida, nós vamos arrebanhar muitas pessoas para Cristo, porque esse é o propósito de Deus. Sem dúvida nenhuma, pastor. E neste momento, eu elevo a minha voz para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, neste momento estão nos assistindo, porque o sal do Evangelho, ele deve ser adicionado em todos os encontros sociais e profissionais em que nós estivermos envolvidos. É este o propósito de Deus. É este o propósito para o qual nós fomos resgatados. Abraão foi chamado para pregar a boa nova, para levar a instrução de Deus. E nós fomos resgatados das trevas para que nós possamos então levar esse sal cristão dentro de todos os convívios sociais que nós tivemos contato. Amém, amados? E nós queremos orar pela sua vida, no nome de Jesus, nessa noite, que Deus possa abrir a sua mente, o seu entendimento, e que você possa ser esse cristão, que vai fazer a diferença nesses dias, que vai ser usado pelo Senhor, com a mente transformada e renovada pelo nosso amigo Espírito Santo. Pai, nós te damos graça nessa noite, e pedimos a Ti, Espírito Santo, nosso conselheiro e amigo fiel, que o Senhor venha renovar a mente dos Teus filhos, transformando a cada dia, para que possamos viver essa perfeita vontade de Deus, porque o Senhor tem algo tremendo para o Teu povo, mas nós precisamos renovar esta mente, porque às vezes somos arcaicos, temos um pensamento totalmente errôneo, mas nós queremos nesta noite pedir ao Senhor que trabalhe, Senhor, na nossa mente, nos ensina a andar como o Senhor andou nesta terra, a amar as pessoas, a respeitar as pessoas e, acima de tudo, pregar o Teu Evangelho com amor, com zelo e dedicação, para que nós possamos ser este sal desta terra, que possa salgar a vida das pessoas e trazer um sabor, e não aborrecer as pessoas, e não ser um mau testemunho, mas que possamos ser esse ramo que vai dar muitos frutos, e este fruto vai permanecer. E no nome de Jesus nós oramos, porque só o Espírito Santo tem o poder de mudar as nossas mentes e o nosso entendimento. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo, que o Senhor continue te abençoando de uma forma especial, e que no próximo domingo você possa estar conosco aí, nos assistindo no Abre Aspas, no nome de Jesus. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Que essa palavra, que essas entrevistas, essas palavras, tudo que foi dito aqui, que possa ter contribuído para que você venha buscar a renovação da sua mente, que você possa fazer diferença no reino de Deus e que muitas almas possam chegar ao Senhor por sua causa, pelo seu testemunho, pela sua maneira
de trabalhar no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui neste momento, fazendo esse comentário, né? E quero relembrar a todos que estão nos assistindo que Deus trabalha dessa forma. Talvez você, evangélico cristão, que está hoje convivendo, trabalhando num ambiente onde não tem tantos evangélicos, você é o sal do evangelho que Deus colocou ali dentro, para que ele possa equilibrar e dar um sabor àquele momento. Pense nisso, você está sendo usado por Deus, não perca a oportunidade. Que Deus abençoe a você e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém.